tenho medos bobos e coragens absurdas. Gente, Clarice Lispector. Cara, que mulher é essa? Ela precisa ser estudada. Precisa ser igual a ela quando crescer, sério. Que foi, filho? Você também quer ser igual a ela? Diz aqui. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo de hoje. O que foi? Você tá muito faladeiro, você. Oi, tudo bem? Vou me apresentar pra você, tá bom? Eu sou a Vitória, esse aqui é o meu canal. Aqui a gente conversa sobre desenvolvimento pessoal, conselhos, cachos, e esse canal aqui é uma infinidade de coisas. Aqui a gente conversa sobre tudo. Esse aqui é um quadro em que a gente conversa trazendo psicologia, citações e o melhor de tudo, sempre com um café em mão. E o meu já tá aqui. E outra coisa, eu tô com uma garrafinha do governo. Isso aqui é uma garrafinha, tá bom? Mas eu fiz de copo, porque eu queria um café cheio, então tá eu e a garrafinha aqui do governo. Se você tá aí na sua casa, pega o seu café também e a gente vai pro vídeo de hoje. Hoje a gente vai conversar sobre algo que talvez você esteja vivendo agora ou que em algum momento você já viveu. O momento de deixar ir. Ir embora, se afastar, soltar alguém, uma situação ou até uma versão antiga de você mesma. E sim, eu sei que isso dói, mas também pode ser um ato de amor, de coragem e de reencontro consigo mesma. Então respira fundo que esse vídeo é para acolher o seu coração. Vamos juntas? Bloco 1. Por que é tão difícil deixar ir? Deixar ir é uma das experiências mais humanas e ao mesmo tempo mais dolorosas que existem, porque envolve perda, envolve luto, a gente sente falta de uma presença, de uma rotina, de um e se. Na psicologia, isso se chama luto simbólico, o luto por aquilo que não aconteceu, pelo amor que não virou lar, pelo sonho que não virou realidade. A mente entra em conflito entre o que quer e o que precisa. Como diz Clarice Lispector, eu só queria ter certeza de que aquilo que estou deixando ir também está me deixando. Eu tô dizendo que essa mulher, ela é de outro mundo. Às vezes, insistir é muito mais cruel que soltar. E a verdade é que deixar ir também é um jeito de se permitir renascer. Gente, a gente chegou aqui, eu já não tô nem conseguindo nem respirar direito. Que vídeo é esse? Que vídeo é esse? Tem dias que a gente não sabe se segura mais um pouco ou se solta de vez. Eu mesma já vivi esse silêncio de dentro. Esse espaço vazio onde a gente percebe que algo ou alguém não cabe mais, mas ainda assim tem um medo danado de soltar. E talvez você esteja aí agora, segurando uma história no colo que já está pesando mais do que nutrindo. Eu queria te dizer que eu entendo, de verdade, porque deixar ir não é simplesmente virar a página. Às vezes é rasgar um pedaço do livro. E isso não é simples, isso não é fácil. Eu sei que dói, porque é um livro que a gente queria que tivesse diversas páginas e que nunca acabasse, que continuasse até o fim. E é difícil você simplesmente olhar pra ele e ver que não tem mais continuação, pra onde você já tinha definido quais seriam os próximos capítulos. Meu Deus! Então dói, dói. E você não quer rasgar aquelas páginas de jeito nenhum. Mas às vezes, pro seu próprio bem, você precisa rasgar aquelas páginas. Eu sei, dói. Tá bom, você pode chorar, eu deixo. Mas é o melhor se fazer. Às vezes tem um livro aí que ele já tá até o final e tá lá na frente esperando por você. Uma história que nem você precisa escrever, porque já tá escrito, mas você quer escrever com os próprios punhos uma história que não é pra ser. É tão simples falando, mas é tão difícil vivendo, né? Eu sei. A gente não fala muito disso, mas todo fim é um luto. Mesmo quando a pessoa não morre, a gente morre um pouquinho junto com o que se vai, não é? E sabe o que a psicologia diz? Que o cérebro, quando vive um rompimento emocional, reage da mesma forma que uma fratura física. Dói no corpo, dói no peito, dói no fundo. E só quem viveu essa dor sabe como é. E não é drama, é real, é humano.
A gente é ser humano, a gente sente, dói, chora, e tá tudo bem chorar, tá tudo bem liberar tudo aquilo, tá tudo bem você olhar no espelho e você querer brigar com o próprio espelho que você vê na sua frente, e dizer pra ele que a culpa é dele, falando com si mesmo, né, através do espelho, e tá tudo bem, porque você é ser humano, você tem sentimentos, então o que você precisa fazer é simplesmente colocar tudo pra fora, e não é errado sentir. O ser humano entende que é errado, mas não é. O mais certo é sentir, é a intensidade. Gente, a gente tá vivendo num mundo de pessoas tão rasas que quando você é intenso, você acha que é problema, mas não é. Quando você encontrar uma pessoa tão intensa quanto você vai entender que não tem nada de errado em ser intenso. A intensidade é uma das coisas mais bonitas que existe na face dessa terra. É lindo de se ver. Eu já tô fugindo do tema. Tem uma frase do livro A Menina do Vale, da Bel Pace, que me marcou muito. Ela diz: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E eu fiquei pensando, quantas vezes a gente prolonga o sofrimento tentando segurar o que já pediu para ser solto? Um passarinho, por exemplo. Quantas vezes a gente segurou um passarinho quando tudo que ele queria era sair daquela gaiola e voar? Quantas vezes? Eu tenho pra mim que o amor, mas o amor de verdade não é prender, é soltar, é deixar livre. Porque se for pra ser seu, volta. Se aquele pássaro realmente te ama e se aquele pássaro entende que quer ficar com você, ele vai voltar. Então o amor de verdade é você deixar a gaiola aberta. Eu vejo pessoas dizendo assim, o amor de verdade é deixar ir. Aí tem outro grupo que diz assim, não, o amor de verdade é lutar pela pessoa. Eu discordo dos dois. O amor de verdade é deixar a gaiola aberta e deixar a decisão com o próprio passarinho. Se ele voar, ele nunca quis estar com você. Mas se ele continuar ali, mesmo tendo a opção de voar com aquela gaiola aberta, ele é seu e ele decidiu ficar. Então, essa frase desse livro, ela é incrível. Às vezes a gente prolonga um sofrimento tentando segurar algo que não quer estar ali, que quer estar solto, que quer voar. E saiba, se voou, é porque nunca foi seu. Nunca foi. Porque o que é seu fica, permanece, insiste, luta. Mas se voou, nunca foi. Eu sei que às vezes parece que soltar é perder, mas aos poucos a gente vai entendendo que tem perdas que libertam. Tem gente que passa pela nossa vida só para ensinar que o amor não é insistência. Amor de verdade é leveza, é encontro. E quando vira peso demais, quando vira dúvida todo dia, talvez o mais sincero seja dizer, foi bonito enquanto durou, mas agora eu me escolho. Você tá entendendo? O amor de verdade existe aí dentro de você. E é você quem decide quando você vai viver ele. Você é o amor. Você dá bom dia pra um cachorro que você vê na rua. Você dá bom dia pra um gatinho que você vê na rua. Você fica toda felizinha quando você vê uma flor bonita na rua. Você colhe uma flor que você vê na rua pra colocar na orelha porque você acha isso bonito, você acha isso fofinho. Você fala com uma criança que você vê na rua, você ri com um neném que você vê nos braços da mãe no meio da rua. Você já é o próprio amor. Quando que você vai enxergar isso? Você é o que você procura nas outras pessoas. E quando você entende isso, você percebe que você também é uma grande perda. Não é só você que está perdendo, mas o outro também está perdendo. Talvez você está perdendo o quê? 5% e o outro está perdendo 70%, 90%, 100%. Porque quando você entende quem você é, o seu valor, quem é a pessoa que existe aí dentro de você, você entende que chorar pelos que vão é muito pouco perto do que você é. Então você tem que entender que você também é uma grande perda. Antes de fulano estar com você, você já existia. Você já estava aí com você. Lembre de você. E lembre quem você é. A psicóloga e escritora Carl Jung. Gente, o nome da psicóloga é diferente, né? A psicóloga e escritora Carl Jung dizia: o que você resiste, persiste. O que você aceita, se transforma. E eu venho aprendendo dia após dia a aceitar. Aceitar que nem todo mundo vai ficar e que nem tudo vai durar. Aceitar
que nem toda história precisa de um final feliz. Às vezes ela só precisa de um fim. A gente vive a vida toda entendendo que não pode colocar um fim e que tudo precisa de uma vírgula, de uma vírgula, de uma vírgula, de uma vírgula. Mas se já te machucou tanto, se já te feriu tanto, se você já teve todas as respostas de que não é e de que não é pra ser, por que você vive colocando vírgula quando você entende que já deveria ter um ponto final há muito tempo? Como o exemplo do livro. Eu sei que dói, eu sei que machuca. Você ter que colocar um ponto final, você ter que rasgar páginas que você queria que tivesse até o final, que fosse até o final. Mas às vezes só não é pra ser. E tá tudo bem. Às vezes é através daquela dor que você vai ter um grande recomeço. E é ali que você vai mudar e vai conhecer a sua melhor versão. Então às vezes você só precisa ressignificar a sua dor, não se afogar nela. E entender que tudo também tem final. A vida não é um filme, a vida não é uma série. E para as dorameiras, a vida também não chega a ser um dorama perfeito. E quando você entende isso, você percebe que tem coisas na nossa vida que precisam de ponto final. Quando a gente coloca um ponto final, isso mostra o quanto somos corajosas. E aí no meio dessa aceitação, a gente começa a voltar para casa. Não a casa de tijolo, mas a casa de dentro. Começa a se olhar com mais carinho, começa a respirar de novo, começa aos pouquinhos a entender que perder alguém nunca será tão duro quanto se perder de si mesma. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Eu acredito em uma coisa. E tem até uma música, né, uma música aí que fala sobre isso. A gente nunca sabe quem são essas pessoas. Eu amo essa música. Essa frase, eu gosto muito dela, porque ela define a realidade da vida. A gente ignora os cachorros latindo ali, tá bom? A gente nunca sabe a realidade da vida. A gente não sabe quem são as pessoas. A gente sabe o que a gente tá conhecendo ali. A gente sabe o que a gente tá tentando se aventurar pra viver. Mas a gente nunca sabe realmente quem são essas pessoas. E quando a gente descobre, quando a gente é machucado, quando acontece alguma coisa que chega no estágio de ter que deixar ir, é quando a gente realmente descobre quem são essas pessoas. A gente vive nessa probabilidade de se machucar. Amar é correr o risco de poder se machucar. A intensidade é isso, é se arriscar. Gente, eu acredito muito numa coisa que eu vou dizer pra vocês, tá bom? Eu acredito muito nisso. E aí eu vou dividir com vocês o que eu acredito, mas não peguem minha frase, tô brincando, pode pegar. Eu acredito que o amor é o seguinte: é você estar frente a frente com uma pessoa, você pegar uma arma, você dar nas mãos dela e virar essa arma pra você, pra o seu peito. E acreditar que essa pessoa não vai apertar o gatilho. Só que essa arma, ela tá carregada. E essa pessoa pode atirar a qualquer momento. Ela tá ali com a arma apontada pro seu coração. E você tá olhando pros olhos dela. E ela tá com o dedo no gatilho. E você tá confiando que ela não vai atirar. Isso é o amor. Isso é a confiança. Então, se acontecer dela atirar esse gatilho, foi você que deu a arma pra ela. Você tá entendendo? Você tá entendendo isso? Então, às vezes a gente coloca, assim, a dor, o sofrimento numa dimensão tão grande, mas a gente já sabia que tinha a probabilidade disso acontecer e da gente terminar feridos e da gente ter que deixar ir. Mas eu sei que vem os questionamentos, né? Ah, mas por que fez isso? Por que fizeram isso comigo? Ah, por que... E fica vindo várias perguntas. Mas isso não é sobre você. Isso é sobre o outro. A gente só dá o que a gente tem. Se eu tenho flores, eu vou te dar flores. Se eu tenho pedra, eu vou te dar pedra. Se eu tenho lixo, eu vou te dar lixo. Isso é raciocínio lógico. Então, se alguém que você tá confiando só tem dor pra te entregar, ela vai te entregar. Tem uma frase, uma citação que é muito bonita. Como que alguém que nunca foi amado vai conseguir te amar? Sabe, eu não tô aqui pra dizer que vai ser fácil, mas tô aqui pra lembrar que você não precisa ficar onde não floresce mais, que você merece viver coisas que te respeitem e que o fim, às vezes, é só o começo com outro nome.
Como disse Caio Fernando Abreu, chega uma hora que a gente precisa parar de mendigar migalhas e passar a se servir melhor da vida. E olha, a vida tem tanto a te oferecer ainda, tanta gente que vai te enxergar por inteiro, tanta versão sua que ainda vai florescer. Então a gente começa a perceber que tá tudo bem deixar ir. O cachorro tá latindo, ignorem ele. Que tá tudo bem deixar ir. Que tá tudo bem abrir a gaiola e deixar o pássaro voar. E que aquilo é decisão do pássaro, não é a sua. É decisão dele se fica por vontade própria ou se vai viver. Porque a gente começa a perceber que nem tudo é sobre a gente, nem tudo é sobre os nossos sentimentos e nem tudo é sobre a nossa verdade. Às vezes as coisas é sobre o outro. É sobre o que o outro pensa, o que o outro acredita, o que o outro entende. Então, se hoje teu coração tá apertado, segura a minha mão por um instante aqui nesse vídeo. A minha forma de me manter bem pertinho de vocês, tá bom? Minha forma de me mostrar mais presente pertinho de você, tá parecendo a SMR. Vai ficar tudo bem, tudo vai melhorar, tá bom? Eu te prometo, logo logo isso vai passar. Pode chorar, pode sentir, não precisa ser forte o tempo todo. Só promete que depois disso você vai lembrar, você não está indo embora de alguém, você está voltando para si. É isso, meu amor. Isso é o ato mais bonito de amor que existe. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, se cuida com carinho. Você merece o seu próprio abraço. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, comenta porque eu amo ver os comentários de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. E se cuida, tá bom? Se cuida com carinho e com jeitinho. Tchau!